Olá, eu sou a Antônia, estou com a Vitória e a Bárbara. Somos PCNPs de Matemática da Diretoria de Ensino de Carapicuíba. Nós vamos realizar um bate-papo com vocês para poder auxiliar nesse momento da pandemia e também auxiliar na formação em ATPC. Nós vamos conversarmos aqui, uma hora vocês vão ouvir minha voz, uma hora vocês vão ouvir a voz da Vitória e outra da Bárbara. Qualquer dúvida, com certeza vão surgir, vocês têm e queiram perguntar para nós, no final nós vamos deixar um canal de comunicação para vocês poderem entrar em contato com nós, tá? Para dar início, vamos ver a nossa pauta dessa reunião de hoje. Apresentação dos objetivos da reunião, apresentação de alguns tópicos do documento orientador Atividades Escolares Não Presenciais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e dos materiais norteadores para o desenvolvimento das atividades escolares não presenciais. Sugestões de planilhas para acompanhar as atividades não presenciais, habilidades do primeiro bimestre do Currículo Paulista e do Currículo de São Paulo que nortearão as atividades não presenciais, conversa sobre o aplicativo do Centro de Mídia São Paulo e o cronograma das atividades desse centro e da TV Educação, conversar sobre as APs da 26ª edição e vamos deixar encaminhamentos para a organização da próxima reunião. O objetivo geral: auxiliar os professores quanto às atividades remotas nesse período da Covid-19. Objetivos específicos: apresentar e discutir o documento orientador Atividades Escolares Não Presenciais da Secretaria de Educação de São Paulo, conversar sobre os materiais norteadores para o desenvolvimento das atividades escolares não presenciais, apresentar sugestões de planilhas de acompanhamento das atividades não presenciais, retomar as habilidades do bimestre do Currículo Paulista e do Currículo de São Paulo, conversar sobre a AP da 26ª edição e conversar sobre o aplicativo do Centro de Mídia São Paulo, cronograma das atividades do Centro de Mídia e TV Educação. Como já foi falado, nós apresentamos nossa pauta, que norteia nosso trabalho de hoje. Na sequência, já lemos os objetivos que temos intenções de cumprir e agora nós vamos iniciar com o segundo tópico, que é falando do documento orientador de atividades à distância. Esse documento orientador, ele foi enviado dia 22 de abril, após o retorno nosso das nossas férias, porque nós tivemos o recesso e na sequência as férias, né? Então, a Secretaria de Educação enviou esse documento orientador para as diretorias de ensino e para as unidades escolares. Esse documento orientador, eu vou abrir aqui um pouquinho, ele é extenso, ele tem por volta de 60 páginas. Todo ele é importante, mas para nós, enquanto professores, nós separamos alguns trechos para vocês. Por que eu estou correndo aqui para vocês olharem? Porque todo esse documento orientador, no final dele, existe, por volta da página 55, 56, links. Esses links, eles levam nós para os materiais disponibilizados para a Secretaria de Educação. E muitas vezes nós não sabemos aonde encontrar esses materiais. Então aqui nós vamos apresentar para vocês que todos nós, a partir do documento orientador, podemos acessar todos os materiais enviados para as escolas, ó, todos, as habilidades, tudo. Então, tudo que a gente conversar aqui hoje vai ser com base nesse documento orientador. Para nós, enquanto professores, eu, a Vitória e a Bárbara, nós achamos assim essenciais. O quê? Todos esses tópicos, que começa na página 14 e vai até a página 30. O documento em si, ele traz informações tanto para a equipe gestora, quanto para a diretoria de ensino, quanto para nós professores. Mas para nós, nesse momento, como o foco nosso é auxiliar o trabalho de vocês, professores, nós separamos esses tópicos aqui que são essenciais para a gente ter conhecimento. Então, ele traz realização das atividades não presenciais, como fazer, o aplicativo Centro de Mídia, plataformas digitais, quais são os recursos que eu posso ter, ou aqueles que podem dar condição de eu entrar em contato, tanto com o PC, com a equipe gestora, quanto com o aluno. Então ele traz sugestões de materiais, traz link para materiais impressos, ele traz exemplos de atividades
que a gente pode ser enviado para o aluno. A carga horária, isso é essencial, gente, tanto para nós enquanto professor, quanto para os alunos. A nossa carga horária vai depender muito da nossa organização e das nossas atividades enviadas para os alunos. E o PC, ele vai controlar, a palavra é bem essa mesmo, ele tem que controlar por meio de acompanhamento todas essas atividades nossas. Depois vamos falar um pouquinho de avaliação escolar e por último formação. Essa formação é formação em ATPC. Tudo bem até aqui, Vitória e Bárbara? Tudo bem. Bem claro. Então vamos iniciar nossa conversa falando do que? Realização das atividades escolares não presenciais. Naquele documento orientador que a gente apresentou aqui para vocês, ele traz uma orientação para um plano de aula. A Diretoria de Ensino de Carapicuíba compilou aquelas informações, fazendo o quê? Todas aquelas informações que estão descritivas continuam aqui, só que foram organizadas citando alguns pontos que a nossa atividade, ao ser encaminhada para os alunos, não podem faltar. Por exemplo, eu tenho lá a unidade escolar, o componente curricular, o nome do professor, a turma que ele dá aula, ou as turmas, a data que foi enviada essa atividade. Nessa atividade, o que eu, professor, não posso deixar de contemplar? As habilidades, mas para ter habilidade, eu preciso do quê? Do conteúdo, que é o objeto de conhecimento. Para nós de matemática, se eu for trabalhar a função é infinita, eu posso trabalhar um ano inteiro falando de função e muitas vezes eu posso não dar de conta. Então, por isso eu preciso ter o foco. Qual é o foco? A habilidade, o que eu quero que meu aluno desenvolva. Então, em função pode ser reconhecer se ela é crescente, decrescente. Então, isso serve a habilidade que indica. Depois eu preciso no meu plano de aula indicar o suporte. O que é esse suporte? Aonde o aluno pode recorrer para estudar um livro, um PNLD, a um site, o caderno de apoio que foi dado agora, o nome do caderno? Aprender sempre. Então, tem todos esses materiais. Procedimento. Eu vou dizer para o meu aluno o que ele deve estudar, como estudar, o que fazer. Depois tem a avaliação. Nesse momento, falar de avaliação é muito complicado, mas nós vamos tocar no assunto. Como vai ser avaliado todas essas atividades? Nós já vamos na sequência tocar nesse assunto com vocês. E aí o contato, para tirar dúvida, contato de quem? O aluno precisa deste contato com vocês. Então aqui nesse documento deixa muito claro aqui, ó, não precisa seguir esse layout. Ele pode ser feito de outra forma, mas o que não pode faltar no envio das atividades são essas informações, essencialmente o componente curricular, nome do professor, a habilidade, o conteúdo a ser trabalhado, que é o objeto de conhecimento, o suporte, onde meu aluno vai encontrar essas informações e também o contato que o aluno precisa ter caso que ele tenha dúvida, quais são os meios de comunicação. Então, isso é essencial para a gente quando a gente vai montar uma atividade e enviar para o aluno. Então, essas orientações não podem faltar. Não foi a diretoria de ensino que inventou. Reparem aqui que todos esses tópicos foram retirados de onde? Do documento orientador. Para maiores informações, vocês têm acesso ao documento orientador. Se não tem, nós vamos deixar aqui também para vocês terem acesso. Todo esse material aqui, tanto vai ser enviado no e-mail pedagógico da unidade escolar, quanto será colocado no blog de matemática da Diretoria de Ensino de Carapicuíba. Reparem só, eu tenho aqui desde a página 14 até a página 30 falando sobre. Então aqui foi só uma maneira de organizar pontos essenciais para a realização dessa atividade. Antônio, Oi. Voltando aí nesse plano aí, falando dele, se eu quiser pegar esse plano só para eu preencher. Este daqui? Esse. Nós estamos apresentando agora? Isso, esse daí. Vitória, esse plano aqui, desse jeitinho aqui, não está no documento orientador, mas foi enviado para os PCs uma síntese do documento orientador, aonde foi também anexado esse plano orientador nele. Tá. Ele vai em formato de PDF. Agora, eu quero utilizar esse daí. A gente até pode disponibilizar ele em Word para poder apagar essas informações para preencher. Mas nós sabemos que tem muito professor que tem facilidade em usar Excel. Pode pegar esses tópicos e montar a planilha no Excel.
Então aí é organização. Aí esse plano eu vou ter que enviar para minha escola. Ah, tá. Eu, enquanto professor, eu preciso olhar. Se eu trabalho em 2 escolas, quais são as turmas que eu tenho? Se eu trabalho numa escola A, eu só tenho a primeira série do ensino médio, eu até posso fazer um plano de atividades único para todas as primeiras séries, mas futuramente eu tenho que acompanhar turma a turma. E a outra escola B, eu não mando? Preciso também fazer as atividades. Então, se eu, professor, trabalho em 2, 3 escolas, eu já deveria ter entrado em contato com a equipe gestora, essencialmente com o PC, ou eles terem entrado em contato comigo, para quê? Para estar organizando. Porque nós voltamos dia 22 de abril, é isso, Bárbara? Isso. Nós tivemos dia 22, 23 e 24 de replanejamento. Dia 27 de abril, já iniciamos o retorno das aulas com atividades remotas, que são atividades não presenciais, a partir do aplicativo e da TV. Vocês vão me ajudando aí, é isso? Isso mesmo. Uhum. Aí eu abri aqui para a gente olhar o que? Um colega nosso enviou, que eu peço, gente, quem conhece sabe que eu adoro pedir as coisas, e eu vou continuar pedindo para vocês isso aqui, para todo mundo. Quem tiver uma ideia boa, sugestão para compartilhar. Um colega compartilhou com nós a atividade dele. Então, pensando no que foi dito anteriormente, será que essa atividade contempla tudo que estava lá? O layout está diferente, mas layout não precisa ser o mesmo. Cada um coloca as informações essenciais naquele layout que se sente mais confortável trabalhar. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a unidade escolar, o professor, o e-mail do professor. Tá aí, o canal de comunicação. Como é que ele vai tirar as dúvidas do seu aluno? Através do quê? Aí ele já deixou um canal de comunicação com os alunos, né? Ou até mesmo para estar mandando isso lá para a escola. Porque o canal de comunicação, nós sabemos que pode ser tanto e-mail institucional, o Classroom, que precisa ser o e-mail institucional, os alunos têm que ter o RA, mas isso a gente consegue tudo na plataforma sede. Também pode ser via WhatsApp, tem escola que está fazendo via Facebook. Então, assim, é organização da unidade escolar. Cada unidade escolar sabe das suas necessidades, sabe das suas fragilidades, das suas potencialidades. Então, cabe esse grupo de professores, nesse momento, colaborar com todo esse encaminhamento das atividades, com a equipe gestora e, essencialmente, com o coordenador. Retomando aqui, ó, atividade 1, turmas. Primeira série X, Deus o livre, se for até a X o cara está na roça. Aqui tem o conteúdo, objeto de conhecimento, grandezas, medidas e movimento uniforme. Qual é a habilidade que eu quero? Identificar movimentos que se realizem no dia a dia e as grandezas relevantes que os caracterizam. Tá, mas cadê o componente curricular? Não estou vendo, mas eu acredito que é de física, que o objeto de conhecimento é de física, tá faltando aqui. Outra coisa, deve estar lá no final, vamos olhar aqui, vamos primeiro passar aqui o que tem. Atividades escolares não presenciais. Para saber um pouco mais, breve história. Nós não vamos estar lendo aqui para vocês, que vocês vão ter acesso a esses materiais. Grandezas de física. Tem um breve contexto dizendo que são grandezas de física. Opa, tem uma informação da onde foi tirado esse contexto, isso é bacana. Aqui nós temos aceleração, velocidade, forças, mais exemplos de grandezas vetoriais. Tem um exemplo aqui, o Porsche. Porsche é um carro, Bárbara, potente? É um carro potente. É bom, deve ser bom, né? Eu não sei, não conheço. Tem aqui o exemplo de uma atividade de movimento uniforme, que explica mais um pouco. Tem uma situação de aprendizagem aqui, situação problema, que ele traz. Tem a resolução, tem a forma, tá bem explicado. Também tem o que mais? Orientações. Tá aqui as orientações para resolver as atividades. E aqui ele fala que ressalto que para resolver as atividades abaixo se faz necessário que leia com muita atenção toda a explicação acima e as explicações existentes no caderno de vocês, realizados durante nossas aulas, no período de fevereiro e março. Eu acho que esse professor já deve ter trabalhado com essa turma, senão ele não estaria colocando isso. Também pode ser consultado este mesmo assunto em livros didáticos na internet. Bacana. Então, acho que ele está fazendo uma retomada e está dizendo para o aluno também que pode ser consultado de outras formas. Ele dá uma orientação, está lá dentro do contexto. E aqui segue a atividade. A atividade parece que foi dada
um print digitalizado, deixa eu ver o que é. Tá doido. Opa, ele traz aqui uma informação, ó. Ele põe aqui, esse ponto 2 tá no rodapé. Essa atividade foi tirada do livro e foi digitalizado essas atividades. Só que eu senti falta de uma coisa aqui, Bárbara e Vitória. Eu não achei o componente curricular, nós sabemos que é física, Sim. mas é necessário colocar para ficar organizado nesse momento que a gente precisa de ter registros claros. E também não está aqui o período, qual é a semana que ele enviou, qual é o prazo. Então é legal a gente colocar aqui um campinho assim, ó, essa atividade foi enviada dia 27, ela dia 5, uma semana depois, do dia 27 ao dia 5 é o período de ser realizado, quando o aluno devolve. Então ter esse e-mail, essa informação. Então, essa informação o professor tem que deixar ali, porque o aluno vai ter que devolver essa atividade para ele. E como é que ele devolve? Por e-mail. Isso. E-mail. Pelo meio de comunicação que ele deixou? Isso, WhatsApp, ou o que ele está usando para entrar em contato com o aluno. Uhum. De que maneira que o aluno pegou essa atividade? É a maneira que o aluno vai estar devolvendo para ele. Sim. Né? Porque a avaliação vai ser sobre isso. Sim. E falando em avaliação, Vitória e Bárbara, lá na nossa pauta a gente cita lá a avaliação, né? E no documento orientador tem uma parte lá, avaliação. Vocês vão ler ainda com muito carinho ele, precisam ler, ao menos aqueles pontos que nós colocamos aqui para vocês. Porque lá diz, nesse momento a avaliação, nós não podemos nos preocupar com mensurar de 0 a 10. Nesse primeiro momento, o que a gente precisa é garantir que todos os alunos das nossas turmas tenham acesso às atividades, que conheçam o aplicativo Centro de Mídia, que saiba quais são os canais de televisão, que é a cultura. Na minha casa é 2.3, na sua, Vitória? 2.2. Na sua, Bárbara? 2.2. Só na minha que é preconceito, 2.3. Então, tem tudo isso. A gente precisa garantir esse primeiro contato com o aluno. Por quê? Nesse primeiro momento, nós precisamos entender que o aluno não está tendo aquela aula normalmente que vem na escola, que está lá o professor, que ele sabe. Então, quais são os meios de comunicação? Tudo é online. WhatsApp, Facebook, e-mail institucional, o que mais pode ser? Classroom, que está sendo muito bem colocado. Então, tem várias coisas. Esse plano de aula, ele serve para quê? Para orientar na construção e para o PC acompanhar quais são as atividades que estão sendo enviadas para os alunos. Como nós já falamos, controle de frequência. A nossa frequência enquanto professor, ela será mediada, realizada por quem? Pelas atividades enviadas para os nossos alunos. E quem faz esse controle é o PC. Nós temos também as ATPCs. Então, assim, tudo é atividades remotas, tanto para os alunos como para nós. E para nós também aqui na Diretoria de Ensino PCNP. Então, nós temos bastante atividades, tudo remoto. É um momento novo, temos que aprender muitas coisas, mas a gente precisa fazer. E o registro é essencial, tanto para vocês quanto para o PC. Então não tem como, gente. Pensando em registro, eu, a Bárbara e a Vitória, pensamos numa planilha para ajudar vocês a controlar o quê? O envio das atividades dos alunos. É uma planilha simples. Poderia ter sido feito no Excel, que aí eu só duplico a planilha e vou acompanhando. Essa planilha serve para quê? Nós vamos ter que fechar o bimestre. E quais foram as atividades? Semanalmente? Quinzenalmente? Mais que quinzenalmente não dá, gente. Tem que ser semanalmente ou no máximo quinzenalmente. Por quê? Para a gente ter documento. O que nós pensamos aí? Para eu, enquanto professor, isso é uma sugestão nossa, isso não é obrigação. Sim. Não vou ler o nome da escola, tá aqui, vocês estão vendo, mas o nome da professora eu vou ler. Antônia Vitória da Bárbara. Isso é um nome firme e forte. Temos aqui, ó, planilha para acompanhar as atividades remotas da turma. Quantas planilhas dessas tem que ser feitas? Uma só para todas as minhas turmas? Não vai dar, né? Essa daí tem que ser por turma. Por turma. Uma para o primeiro ano, uma para o segundo, uma para o terceiro. Se eu tenho 4 primeiro primeiros. A para o primeiro B, para o primeiro C. Então tá, então vamos ler aqui. O que nós pensamos? Nessa planilha aqui, disciplina é componente curricular, no caso aqui matemática. Turma ou série. Temos aí primeira série A. Quantos alunos ativos nós temos nessa turma? 40 alunos. Tá, tudo bem. Data de envio da atividade, dia 27/4.
Data de recebimento, 4/5. Então, aquele plano de aula lá com aquela atividade anteriormente equivale a uma semana. Então, no dia 4/5, eu vou verificar lá a minha plataforma de recebimento. Se foi por e-mail institucional, se foi por WhatsApp, eu vou conferir quais foram os alunos que devolveram as atividades. Aí eu vou olhar aqui. Aqui também está escrito o objeto de conhecimento, no caso aqui é progressões aritméticas e geométricas. O que nós queremos que o aluno desenvolva, que é a habilidade dele aqui, que ele apresente, porque o querer é o objetivo, a ação é a habilidade, que ele desenvolva para a gente. Conhecer as características principais das progressões aritméticas e geométricas. Então aqui tem algumas habilidades. Meio de comunicação, isso é importante, gente. Não tem como mandar enviar uma atividade se eu não tenho meio de comunicação. Salvo exceções, aqueles casos dos alunos que não têm mesmo e a escola entrou em contato com os pais, com o responsável e se comprometeram de digitalizar, imprimir, tirar uma cópia e enviar. Então, isso são casos esporádicos, mas também pode acontecer, porque se algum pai chegar na escola e dizer assim, eu não tenho condições, não tenho internet, não tenho nada, a escola tem que se organizar, fazer o kit de atividade para ele, impresso, marcar a data. Um dia, né? Isso, Vitória, agendar um dia, tudo é cronograma, não é porque as atividades são remotas que nós não temos mais horário, nós temos horário. A carga horária nossa permanece a mesma, não foi aumentada. Exatamente. Vitória? Tem que agendar um horário para que o responsável vá na escola retirar essas atividades para o aluno. Caso ele não tenha condição de um canal de comunicação online, certo? Exatamente. Bárbara e Vitória vão complementando aí, muitas vezes eu esqueço alguma coisa. Aí nós temos aqui meio de comunicação, e aí? Nós temos lá na primeira série A 40 alunos ativos. Quanto desses alunos entregaram a atividade solicitada desta semana? Eu vou fazer o levantamento. Se eu tenho 40, vamos ser aí firme e forte, 20 alunos devolveram, opa, 50% da sala. Os outros 50%, eu tenho que me questionar. Os outros 50% não me entregaram por quê? Porque esqueceram do prazo, precisam de mais prazo ou não foram contactados até o presente momento. Então, esse levantamento eu preciso fazer. Sim. Aí nós colocamos uma observação aqui. Desta turma, quais alunos que não foram contatados até o momento. Então, eu preciso saber disso. Por quê? Sabendo dos alunos, digamos que desses 20 que não entregaram, 10 nós não conseguimos entrar em contato. A equipe gestora, professor, fizemos de tudo, não conseguimos entrar em contato. Esquece? Não, nós não podemos esquecer, porque o lema da Secretaria de Educação e nosso também é assim, ninguém fica para trás. Nesse momento, ficar para trás todos os alunos precisam ter o contato, ter as atividades para poder realizar. Então, vocês, enquanto professor e equipe gestora, o coordenador está muito mais próximo da gente enquanto professor, vão organizar, pensar, conversar, gente, tudo é na base da conversa. Quais são as melhores maneiras, o que vocês não fizeram ainda, o que dá para fazer, mas precisa ir atrás desses alunos. Tem uma legislação chamada busca ativa, então ela precisa ser executada nesse momento. Usar todas as possibilidades que vocês possam imaginar. Vitória e Bárbara, até aqui, tudo bem? Tudo bem esclarecido, né? Então agora nós vamos aí, nós já falamos do plano de atividade que está no Covid, está feito aqui um layout, falamos de uma planilha de sugestão para o próprio professor acompanhar as atividades feitas por ele, porque a nossa presença, ela é essencial e depende do nosso trabalho de registro. Agora nós precisamos registrar, porque tudo isso também tem que ir para o diário online, que é outro momento que nós vamos conversar com vocês. Então, como é que se eu não registrar, se eu não me organizar, como é que no futuro eu vou registrar isso? Tem diário online que está funcionando, tem um que não está funcionando, então a gente precisa ter registro. O que nós vamos falar agora? De habilidades do documento orientador. Vitória, o que são isso aí? A SEDUC selecionou aí um tanto de habilidades, né, para a gente estar trabalhando por turma. E essas habilidades estão onde? Lá no documento orientador, né? Então, é um documento que realmente o professor tem que se apropriar dele. E aqui, nesse que a Antônia está passando aí, a SEDUC selecionou 4 habilidades por turma, tá certo? Lá no currículo paulista, temos lá um tanto de habilidades para ser trabalhado no primeiro bimestre. Então,
a SEDUC selecionou dentro dessas que estavam lá no currículo paulista, selecionou 4, tanto para o ensino fundamental, tanto para o ensino médio, que está lá no currículo paulista, tá certo? Ou no Currículo São Paulo. Currículo São Paulo, tá certo? Agora, professor, se na sua escola essas 4 habilidades selecionadas pela SEDUC não estão condizendo com a sua realidade, você tem aí toda a autonomia para estar pegando o currículo paulista e selecionando a habilidade de maior defasagem na sua unidade escolar. Olha, Vitória, eu abri aqui o currículo paulista, que o currículo paulista esse ano, ele não é mais opcional, ele é obrigatório para nós, desde a educação infantil até os anos finais. Então nós temos o currículo paulista. E aqui eu estou passando somente as habilidades do primeiro bimestre do 6º ano. Como a Vitória diz, lá a SEDUC separou 4 habilidades. Nós temos muito mais do que 4 habilidades. E aí o currículo de São Paulo, ele continua em vigência para o ensino médio. Então, era isso, Vitória. Mas é isso mesmo. Então, professor, você tem aí toda a autonomia para estar fazendo a seleção da sua habilidade aí na sua escola, tá certo? Você pode estar procurando no currículo de São Paulo para o ensino médio, se aquelas 4 habilidades selecionadas pela SEDUC não satisfazem a sua unidade escolar. Estou abrindo aqui, Vitória, porque você fala em 4 e é interessante a gente olhar e retomar, porque muitas vezes é tanta informação nesse momento que nós não sabemos aonde encontrar. Isso. Aí, olha só, aqui nós temos primeiro bimestre, mas eu vou pegar Pega já no ensino médio, né? Ensino Porque médio. Já não está mais em vigência para nós. Exatamente. Então, e nós temos que lidar com os 2 currículos, né? Os 2, exatamente. E tem muitos professores que estão no ensino fundamental e no ensino médio. Então, eu já vou passar aqui para a gente olhar. E, Vitória, opa, perdão, o dedo aqui da pessoa é muito rápido, gente. E aqui a gente vai indo, primeiro bimestre. Pronto. Olha só, nós temos aqui. Mais um pouquinho para ver o cabeçalho. Isso. Aí. Primeira série do ensino médio, primeiro bimestre. Sim. Olha aí, nós temos aí do lado direito aí um tanto dessas habilidades para serem desenvolvidas. A SEDUC selecionou 4 delas. Então, de novo, você vê a realidade da sua unidade escolar para estar fazendo os seus planos de aula. Ok. Tá? Continuando a nossa conversa, nós separamos aqui também um pouquinho para a gente falar do Centro de Mídia e TV Educação. O Centro de Mídia, assim que a gente retomamos das férias, nós já fomos orientados naquela semana de planejamento, do dia 22 a 24, porque baixar esse aplicativo para a gente poder fazer uso. São 2 aplicativos. Por que eu falo são 2 aplicativos? Um aplicativo para os anos iniciais e um aplicativo para os anos finais, ensino médio. Meu celular só tem condição e capacidade, depois que eu apaguei muitas coisas, de um aplicativo. Mas a Bárbara, ela baixou os 2 aplicativos. A Vitória também os 2 aplicativos. Mas para quem não tem a necessidade dos 2 aplicativos, só um faz a vez. Então, o que tem nesses aplicativos? Nesses aplicativos, nos primeiros dias foi dado formação geral e iniciou as ATPCs e as aulas a partir do dia 27 de abril. Foi isso, meninas? Foi, né? Esses aplicativos, logo no começo, nós estamos no começo, né, gente? Logo no início, ele não funcionava, ficava conectando. Hoje em dia, ela está já conectando mais rápido, está funcionando. Só que nós temos aqui, não é uma reclamação, sim um apontamento. Enquanto PCNP da Diretoria de Ensino de Carapicuíba, nós sentimos muita dificuldade de encontrar certas informações. Como assim? Começou pelas informações das aulas. A gente sabia que tinha aula toda segunda-feira, mas quais são as aulas? Tinha o horário, mas não tinha quais são as aulas. Depois soltaram o cronograma. Com o horário, manteve-se o horário e com as aulas, ou seja, com os componentes curriculares. Mas mesmo sabendo que a aula é de matemática, nós não sabemos quais são os objetos de conhecimento a ser trabalhado, e muito menos habilidade. Isso foi o primeiro problema que nós sentimos.
Depois, nós sentimos outro problema muito sério. Cadê o cronograma? Que aula vai ser? Quando vai ser? O que vai ser? Então, nós ficamos aqui muitos dias, não, quando eu falo nós, a gente tem contato com outras diretorias de ensino, com todos. E até que, enfim, nós encontramos aonde organizar, aonde encontrar essa programação, o que fazer. Só que também, enquanto PCNP, nós assistimos algumas aulas de matemática. Não assistimos de todas as disciplinas. Pode reparar que nós fizemos até um recorte aqui das habilidades somente de matemática para apresentar para vocês. Mas no documento orientador, ele traz habilidades de todas as disciplinas, desde os anos iniciais até a terceira série do ensino médio. Mas como nós estamos falando para professores de matemática, tudo nosso se volta para matemática. Eu vou pedir para a Vitória falar um pouquinho dessas aulas que ela assistiu. Então, no início, as aulas estavam bem complicadas. Por quê? Porque o professor que estava lá ministrando as aulas, ele não tinha uma aula preparada com fundamentos nas habilidades selecionadas pela SEDUC. Então, lá a habilidade pedia uma coisa e o conteúdo da aula era totalmente diferente. Hoje não, hoje eles já estão bem centrados, estão bem conectados, estão realmente fazendo aula referente à habilidade do primeiro bimestre. Então, as aulas que nós assistimos, porque assim, cada um aqui assiste um pouco, não tem condições de assistir todas as aulas, mas já dá para perceber que desde a semana passada, as aulas estão trabalhando objetos de conhecimento e habilidade de acordo com o currículo paulista e o currículo São Paulo, com aquelas habilidades do primeiro bimestre. É isso, Vitória e Marcos? É isso. E aí, outra coisa que nós percebemos, que as mesmas aulas que são passadas no aplicativo, são as mesmas aulas que são passadas na TV Educação, conforme já disse aí. Cada um de vocês, ou cada aluno, tem um canal na sua casa, mas tem lá? Dá para localizar a TV Educação e assistir as aulas. O cronograma, semanalmente, ele está saindo. Aos poucos ele está indo. Nós, depois de muita busca, porque assim, parece ser fácil quando a gente descobre, quando a gente acha. Mas no momento é tanta informação que a gente não localizava. Nós localizamos agora a programação das aulas. Por quê? Porque mais do que justo, terminou a semana, eu preciso saber quais são as aulas que serão dadas semana que vem para eu, professor, organizar o meu plano de atividade. Porque o meu plano de atividade que eu vou mandar para a minha turma, tanto pode contemplar, e deve contemplar, pessoal, na medida do possível, vamos tentar contemplar. O quê? As aulas dadas no aplicativo. Agora que elas estão mais próximas do nosso currículo paulista, de acordo com o primeiro bimestre, então a gente precisa saber o que foi lá comentado, o que foi explicado, o que foi trabalhado, até mesmo para eu poder orientar meu aluno e propor atividades para isso. Sim. Aí nós conseguimos agora, e não é a menor vergonha dizer que nós conseguimos agora, esse final de semana passado, achar aonde estava. Nós vamos disponibilizar este link para vocês, que é Centro de Mídia e Educação São Paulo. Quando a gente acessa ele, tem lá esse ícone aqui, ó. Se liga nas aulas, veja mais. Quando a gente acessa nesse veja mais, abre a programação. Veja a programação do dia. Clique aqui. Nós fizemos um recorte da programação da semana, mas nós clicamos no dia 11, que foi segunda-feira, agora passada. O que tinha lá na programação? Opa, perdão, passei rápido. Vitória e Bárbara me chamam a atenção. Eu passo rápido aqui, nem vocês lêem, ninguém lê. O que nós temos aqui na programação? Anos iniciais. Trouxe aqui, ó. Anos iniciais, o horário do aplicativo da TV e os componentes curriculares. Ainda continuamos com a mesma observação. Seria interessante que a gente soubesse quais são os objetos de conhecimento que será trabalhado nessa aula, porque eu, enquanto professora, poderia me organizar melhor, mas isso é uma dica que a gente deixa aí. Nos anos finais, nós temos aqui, ó, o aplicativo, o horário. Uma coisa eu falo para vocês, nós já percebemos que o horário é fiel, permanece a mesma, e os componentes curriculares, eles não estão mais mudando. Então, toda segunda-feira, 7h30, no aplicativo, inicia a aula de matemática. E na TV Educação também, então isso não muda. Então agora a gente tem uma programação e dá para a gente se organizar um pouco melhor. Aqui é dos anos finais.
Na sequência, eu tenho do ensino médio. Essa programação, para nós, pelo menos eu, a Bárbara e a Vitória, a gente acredita que ela ajuda a gente a se organizar, porque todo sábado já sai a programação da semana seguinte. Então eu sei quais são as aulas, sei quais são os horários. E aí nós temos outra coisa para falar para vocês. Só um pouquinho. Opa, para lá de volta? Não pode deixar. O professor, ele tendo essa programação, ele já pode estar se aprimorando aí do horário para estar acompanhando essa aula juntamente com o seu aluno e para ele estar planejando as atividades em cima dessa explicação que o professor está dando no centro de mídias. Já fica até mais fácil para o professor, porque ele pode estar perguntando para o aluno se ficou dúvida, se não ficou. Ele vai enviar atividades sobre o objeto de conhecimento trabalhado. Sim, aí já está mais pontual a habilidade. Outra coisa que nós pensamos aqui, logo no início, até hoje em dia ainda tem algumas outras, aquela aula do centro de mídia, nós precisamos de alguma forma privilegiar. Como assim? Nós precisamos fazer com que nossos alunos assistam. E muitas vezes é um momento, lá 40 minutos que ele para. Mas aí a pergunta assim, mas não tem nada a ver com o que eu estou trabalhando ou com o tema que agora está aqui no primeiro bimestre. Mas toda aula sempre tem alguma coisa que dá para a gente aproveitar. É uma retomada de algum tópico. Eu posso citar muito bem que a primeira aula da terceira série do ensino médio foi somente resolução de raiz. Um método novo para achar raiz quadrada, raiz e números. Tá, muitas vezes para a terceira série do ensino médio, para quem está lá na sala de aula, aquilo é corriqueiro. Mas para alguns alunos é retomada. Então, digamos, a aula do centro de mídia passou, mas eu não estou trabalhando, ela não contempla exatamente a habilidade do primeiro bimestre. Esqueço, nem toco no assunto? Não, não faça isso. Nós não marcamos aqui. Mas como sugestão, nós podemos deixar assim. Sempre vocês elaborem 3 perguntas sobre aquela aula do centro de mídia. Isso é uma atividade, são registros. Por exemplo, na semana do dia 27 ao dia 4, lá, quais foram as aulas? Eu dou aula lá na primeira série do ensino médio. Quantas aulas teve? Eu não lembro de cor. Alguém lembra? A gente não lembra aqui. Mas lá, professor, a aula dada lá no dia 4/5 de matemática, da primeira série do ensino médio, qual foi o assunto? O que você entendeu? Quais são suas dúvidas? Isso é uma maneira também que a gente tem que o aluno assista. E muitas vezes a gente fala assim, mas não é o objeto de conhecimento, não é o conteúdo pontual. Mas retomada em matemática para nós, isso é normal. A gente sempre está retomando. A gente insere um assunto novo com base numa retomada. A gente sempre está fazendo isso. Vitória e Bárbara. Tem que ser feito, né, essa retomada. Não é um tempo que o aluno está em casa, ele tem disponibilidade para estar estudando. Então, temos mais que oferecer instrumento para ele estar estudando. Tá, eu não assisti a aula, Vitória e Bárbara. Perdi lá o horário do centro de mídia, não estou em casa. Eu posso ver essas aulas como? Pode. Aonde? No YouTube, né? São gravadas no YouTube. São gravadas no YouTube? Como eu ponho o quê para buscar no YouTube? É para colocar aula centro de mídia e YouTube. Aí ele vem o cronograma das aulas passadas. Tá. Então aí, fica a dica para vocês aí, porque muitas vezes a gente não, por algum motivo não deu, a internet caiu, não teve. E depois eu gostaria de ver aquela aula. Então o que eu faço? Tanto eu enquanto professor, como o aluno. A gente retoma aquela aula no YouTube. Então coloca centro de mídia, programação, aulas do centro de mídia, sai a programação. Então, ok. Vitória e Bárbara, eu acho que Centro de Mídia e TV Educação tá ok? Ok. Vamos falar um pouquinho da AP? A AP, nós estamos na 26ª edição. E tem aí. Tudo que a gente fala é com base no documento orientador, desde lá do comecinho. O que nós temos de novo nessa AP? Normalmente, a AP serve para a gente acompanhar a aprendizagem dos nossos alunos, verificar onde está as fragilidades, o que pode ser retomado, tudo isso. Mas o aluno faz aonde essa prova? Na sala de aula, com tempo cronometrado. E agora, como é que será feito, Vitória? Agora, esse aluno já levou essa AP para casa, porque nós acreditamos que todas as escolas já têm entregue o kit de materiais para os alunos. Então, a AP foi junto.
Ele tem aí um período para estar resolvendo e devolvendo essa prova na escola, que a data é do dia 25 ao dia 29 de maio, a devolução e a semana de recuperação, de reforço, né? Essa AP, ela é toda baseada nas habilidades do primeiro bimestre. Tá pontual em cima do currículo Pontual. paulista e currículo de São Paulo, né? Exatamente, em cima. Então, o professor realmente, estando aí à distância, ele tem que dar importância para essas aulas, porque os alunos estão com dúvidas. Como é que eu vou resolver esses exercícios se eu nem tive essas aulas? Está tendo aula no centro de mídias, mas ainda não é suficiente para tirar todas as dúvidas dos alunos. Quem mais conhece os alunos somos nós, professores, somos na sala de aula, Vitória, porque cada turma tem uma necessidade, cada aluno está num ritmo, e nós, enquanto professores, a gente conhece melhor nossos alunos. Por pouco tempo que nós tivemos esse ano, fevereiro e março, mas muitas vezes nós já estamos naquela escola, já conhecemos, as nossas turmas são aquelas do ano passado. E aí é interessante, porque, Vitória, eu posso pedir ajuda para o meu professor numa atividade que eu não sei resolver na B? Sim, ele pode estar pedindo, sim. O professor deve orientar o aluno na explicação, na fala, não sei, ele vai ter que dar um jeito de estar contatando esses alunos. Beleza. Bárbara, essa AP eu vou digitar agora na sede? Não. Esse momento vai ser mesmo para auxiliar a resolução, é um momento de aprendizado do aluno, né? Tá, então, por que devolver? Na sequência aí, por que devolver essa AP? Se não vai ser agora imediatamente digitado na sede. Nós estamos num momento que tudo é novo para nós, é novo para vocês, é novo para a Secretaria de Educação. Ela está tendo que lidar e resolver situações que não estavam previstas, não estavam prescritas. Então é tudo novo, mas temos o calendário escolar que saiu já resoluções com alterações das datas, mas tem finalização de bimestre, tem datas de conselho, tem tudo isso. Então quando eu falo nós professores precisamos ter os registros dessas atividades do primeiro bimestre. Por quê? Para validar a presença dos alunos e para validar a nossa frequência. A AP, ela vai servir como mais um instrumento de atividade para que o aluno possa aprender. Então, nesse momento, nós não estamos preocupados, e o certo não deveria estar mesmo preocupado de mensurar a AP, mas sim de, a partir da AP, localizar a fragilidade, o que o aluno está sabendo, o que ele não está sabendo fazer, quais são os tópicos que eu preciso retomar. Então, esse movimento, a AP é diagnóstica, ela não poderia servir para ser somatória, para nada, mas nesse momento a gente precisa da AP de volta. Tá? E o período de devolver, e essa é uma orientação, todas as escolas temos que fazer. Isso é mais um atributo das disciplinas de língua portuguesa e matemática. Então, enquanto professor de matemática, nós temos mais esse atributo, mais esse cuidado e essa preocupação com a AP, porque é do nosso componente curricular. Vitória e Bárbara, tudo bem até aí? Mais alguma coisa da AP? Não, era isso mesmo. Eu acho assim, da AP, falando da AP mensural não, tem lá escrito avaliação escolar. Nós pedimos para vocês, leiam o que está escrito no documento orientador sobre avaliação escolar, porque nesse exato momento nós temos a nossa avaliação, ela vai ser pautada pelas atividades enviadas para os alunos e recebidas de volta. Está muito bem explicado isso no documento orientador. E aí nós temos a parte de formação. O que é essa formação? Formação nossa em serviço. A nossa primeira formação em serviço se dá na ATPC. E este ano foi um ano muito diferente para nós. Começamos com uma grade curricular mesma, mas com uma organização diferente. Como assim? Nós começamos esse ano, quem tem 32 aulas, que é a carga horária de 40 horas semanais, com 7 ATPCs presenciais. E assim sucessivamente as outras jornadas de serviço. Essas 7 horas de ATPC, elas foram definidas, serão feitas na unidade escolar. E aí é proporcionalmente, para a carga básica 5 ATPC, para a carga inicial 4, se não me falha a memória, que agora vai me dar o deu branco, e para reduzida eu sei que são 3, tá? Nesse exato momento me deu branco aqui, deu bege, mas vamos lá, vamos para o que interessa a conversa. O que nós estamos dizendo isso?
toda terça-feira é uma TPC por área. Qual é a área, Vitória? De terça-feira é língua portuguesa. Quarta-feira? Não, desculpa, linguagens e códigos. Ah, porque não é só língua portuguesa, Isso, linguagens e códigos. Linguagens e códigos. Na quarta-feira, ciências humanas. E hoje, quinta-feira? Quinta-feira, ciências da natureza e matemática. Então, nós temos, para quem tem carga completa, 7 ATPCs. E aí, a nova orientação do documento orientador também, ele pede para esse momento de pandemia que a EFAP proporcione ATPCs, que a DE também faça ATPCs e que a unidade escolar faça ATPC. Mas antes desse momento de pandemia, já estavam disponíveis na plataforma EFAP pautas formativas com temas específicos para cada área de conhecimento para ser trabalhado. No nosso caso, as nossas pautas formativas, elas devem versar sobre o quê? O currículo paulista e o currículo de São Paulo. Nós, enquanto PCNP da Diretoria de Ensino, a gente já tinha toda uma organização de orientações com um grupo de estudo, mas nesse momento nós não estamos preocupados de discutir temas específicos de matemática, por exemplo, como é que se resolve a equação do segundo grau. Se alguém tem dificuldade, nós vamos conversar particularmente, separado. Nesse momento, a minha preocupação, a da Bárbara e da Vitória, é o quê? É tentar auxiliar vocês no que for possível nas atividades não presenciais. Por quê? Porque não é uma rotina fácil, não é comum. De repente eu tive que preparar aulas, acessar Google Meet, acessar Teams, acessar Classroom, fazer grupo de WhatsApp, então tudo muito novo. Então nós, nesse momento, nós optamos para quê? Para tratar de assuntos essenciais para a organização das atividades não presenciais. Então a gente se coloca mesmo à disposição de vocês para discutir como organizar essas atividades, como elaborar uma atividade, como inserir. Então é esse momento que nós estamos tentando aqui conversar com vocês. Aonde estão as informações, quais são os meios. Eu, enquanto professor, o que eu posso fazer? Eu posso gravar um vídeo? Posso dar aula? Posso. Então assim, nesse primeiro momento nosso, hoje aqui com vocês, a nossa intenção é compartilhar também algumas ideias e futuramente receber ideias de vocês para a gente socializar com o nosso grupo de professores de matemática. Muitas vezes eu estou lá sozinho de matemática e eu não tenho ninguém para conversar. E outro professor de outra área, parece que a conversa fica meio distante, é diferente. Nós temos a necessidade de ler, interpretar, calcular e validar as nossas atividades. Então isso demanda outras organizações que muitas vezes outros componentes curriculares não tenham. Então é um pouco diferente. Então a nossa intenção é essa nesse primeiro momento. Bárbara e Vitória, é isso? É isso mesmo. Agora nós vamos aí deixar então algumas sugestões para eles, né? De ações, coisas que eles podem estar fazendo rapidinho, mandando um videozinho para o seu aluno, nada complicado, nada difícil, né? Como sugestão que você pode estar aí orientando o seu aluno numa explicação. Se nós queremos sugestões de vocês, nós vamos dar as nossas também. Eu e a Vitória e a Bárbara tinha imaginado fazer vídeos de aula, de explicação, porque professor de matemática, gente, eu falo, nós nos colocamos no lugar de vocês, que nós somos professores de matemática. É muito difícil aprender matemática por osmose, não dá. Eu preciso de um cálculo, eu preciso fazer, eu preciso de uma leitura, validar, eu preciso de tanta coisa. E muitas vezes eu, enquanto aluno, eu quero ouvir a explicação do meu professor. Não interessa se ele é bonito, se ele é feio, mas é a fala dele que eu quero ouvir o jeito dele explicar. A gente se acostuma com esses pequenos detalhes. Então vamos gravar vídeo. Segurar um celular na mão por 2 minutos, 3 minutos, dá uma fraqueza, dá uma tremedeira, não sai bom. E quais são os recursos? Então nós vamos passar alguns vídeos para vocês e depois nós vamos mostrar como foi organizado esses vídeos, tá? Primeiro vídeo para vocês aqui, ó. Socialização de um exemplo de organização das aulas, atividade virtual. E foram vídeos gravados por Aqui eu nós. apresento para vocês uma sugestão de resolução de exercício por meio de vídeo. Caso o aluno entre em contato, apresentando dificuldades na lista de exercícios que você está sugerindo para eles, ou até mesmo para resolver as questões da AP, né? Aqui eu
nós temos a AP do 6º ano do ensino fundamental, com o exercício, a questão número 1. Observe a reta numérica abaixo, a reta numérica aqui. O número 35 centésimo está representado pelo ponto. Então, o aluno ele já tem o conhecimento que 35 centésimos é menor do que 1, que os números menores que 1 na reta numérica estão à esquerda, né? Então, ele já tem esse conhecimento. Só que nós podemos observar que as unidades decimais da reta numérica para a pergunta do exercício não são iguais. A reta numérica está em décimos e a questão está em centésimos. Primeira sugestão que nós damos para o aluno, para melhor visualizar a reta numérica, igualar as casas decimais. Então, 35 centésimos, a reta numérica está 8 décimos. Então, nós escrevemos todo mundo na mesma unidade de medida. Vamos escrever aqui, ó, 8 décimos, nós podemos escrever 80 centésimos. 6 décimos, 60 centésimos. 4 décimos, 40 centésimos. 2 décimos, 20 centésimos. As unidades, as casas decimais estão igualadas em centésimos. Então, o aluno ele consegue perceber que o quê? O 35 centésimos, ele está entre 40 centésimos e 20 centésimos. Então, 35 centésimos está representado pelo nosso ponto A. Alternativa correta, A. Espero ter colaborado com vocês com essa sugestão de exercício. Então, aqui foi só um exemplo de uma explicação fácil e rápida para o aluno. Digamos que eu não sei fazer aquela atividade, professor, da AP, tal. Eu posso explicar? Posso, devo explicar. Mais uma sugestão aí que nós gravamos. Estamos aqui com uma sugestão de gravação de vídeos para você estar usando com os seus alunos. Você pode fazer a explicação de um objeto do conhecimento novo ou até mesmo correções. É bem simples e bem fácil. Eu estou usando aqui 2 pilhas de livro com um pedaço de vidro e o celular em cima, tá certo? Eu escolhi aqui uma atividade de localizar pontos no plano cartesiano. Para começar, nós temos aqui o plano cartesiano formado por 2 retas perpendiculares entre si. O que quer dizer isso? Que elas formam ângulos de 90 graus. Nessa reta, na reta horizontal, ela é chamada reta das abscissas e é representada aqui pela letra X. Temos a reta da ordenada, representada aqui pela letra Y. Para a minha direita e para o meu norte, eu tenho os pontos positivos. Para a minha esquerda e para o sul, nós temos os pontos negativos. No centro, nós temos a origem da reta, que é o 0 para o x e 0 para o y. Nós vamos localizar os pontos no plano cartesiano. Para eu localizar um ponto no plano cartesiano, eu preciso de 2 números, isto é, um par ordenado. Esse par ordenado, formado por 2 números, ele tem a seguinte representação. O meu primeiro número vai estar localizado na reta da abscissa, que quer dizer na reta do x. O meu segundo número vai estar localizado na reta da ordenada, que significa na reta y. O meu par ordenado, ele também é chamado de coordenadas do ponto, tá certo? Para facilitar o nosso entendimento, eu coloquei aqui um exemplo. Localizaram o ponto 2 e 3 no plano cartesiano. Como eu mostrei anteriormente, o número 2, ele está na reta do x, na abscissa. O número 3 na reta do y, na ordenada. Então, aqui no meu plano cartesiano, eu vou localizar esses pontos. Então, eu venho na reta do x
e procuro o número 2. Então, vamos lá, 0, 1, 2. Eu vou traçar uma reta passando pelo número 2, mas não pode ser uma reta qualquer. Essa reta tem que ser paralela ao eixo Y. Essa reta é uma reta auxiliar, portanto, ela deve ser pontilhadinha. Depois, eu vou na reta do Y e vou procurar o número 3. Então, aqui está o meu número 3 e vou traçar aqui, passando pelo 3, uma reta auxiliar. De novo, não é uma reta qualquer. Essa reta tem que ser paralela ao eixo X. Então, aqui está a minha reta auxiliar, passando pelo número 3. Onde as duas retas se encontram, é o meu ponto, que aqui eu dei o nome, certo? Eu espero ter ajudado vocês. Até breve. Como vocês viram, 2 vídeos, temos mais um. Mas eu não posso perder a piada, né, gente? Aqui na DE, a gente passa por cada um, tem de tudo. Até um papagaio atrás gritando aparecendo essa gravação. E se o áudio do primeiro vídeo estiver baixo, não se preocupe, que os vídeos nós vamos mandar o link separado também, caso vocês queiram utilizar. E depois, eu nem vou contar para vocês que a Vitória e a Bárbara estão aqui falando, não, porque a Antônia não gravou nada. A Antônia não gravou nenhum vídeo desse momento, porque a Antônia estava ali por trás dos bastidores. Toda gravação precisa de um produtor, mas eu já vou continuar falando. Deixa eu passar isso aqui para vocês verem. Olá, amigos. Estamos aqui com mais uma sugestão de atividade que você pode estar trabalhando com seus alunos. É o aplicativo GeoGebra, que você pode estar pedindo para eles baixar no seu celular. É um aplicativo fácil e gratuito, tá bom? Para você poder trabalhar funções. Aqui eu tenho entrada, ou no sinalzinho de mais, você clica que já vai aparecer o teclado. Nós vamos trabalhar aqui, vou dar um exemplo de uma função de f de x igual a x mais 2. Olha aí a nossa função. Aqui, com esse recurso, você pode fazer todas as movimentações necessárias. Ah, eu não quero mais 2, eu quero menos 2. Olha lá a sua função. Com esse movimento, você pode estar discutindo com os alunos o que acontece com a sua função, tá certo? Agora você vem aqui no sinalzinho de mais e vou pedir uma outra função. Vou fazer agora uma função seno de x mais 2. Tá aí a nossa função. Aqui você pode fazer todas as variações que você pretende, todos os movimentos, para que o aluno entenda a movimentação do gráfico a movimentação do gráfico na função, tá certo? Até mais. Voltando aqui, como eu estava dizendo, a Vitória e a Bárbara falaram assim, por que você não gravou nenhum vídeo, Antônia? Gente, para gravar esses vídeos, preciso de um produtor. Eu estava fazendo a vez de produtor. Eu estava arrumando o nosso estúdio, arrumando as nossas coisas. Mas eu me comprometi que da próxima reunião nossa aqui, vou gravar um vídeo, vou explicar algum objeto de conhecimento da nossa área. Mas, retomando aqui os vídeos, foram os vídeos simples, pequenos, que pode ser anexado no WhatsApp, na Classroom, por e-mail, para auxiliar os nossos alunos no momento. E eu achei interessante uma coisa na hora que a gente estava gravando, isso eu não posso esquecer de citar aqui, nem falei para a Vitória e a Bárbara. Eu achei interessante quando elas falaram que o vídeo é uma maneira do aluno se sentir mais próximo do professor. Então isso é verdade. Não interessa se é o professor chato, se é aquele bravo, se é aquele bonzinho que faz tudo, não interessa. Mas o aluno cria um carinho e um apego pelos gestos, pelos trejeitos, pela fala do professor. Então é uma maneira de estar próximo nesse momento e com coisas simples. Bárbara, o que precisa para fazer um vídeo? Nós usamos um dos vídeos palito de churrasco. O que mais precisa, Vitória, fazer o vídeo? Uma pilha de livros. O que mais?
Um pedaço de vidro transparente. E o celular. E essencialmente, que as meninas não citaram, outra vez citaram, é o querer. Eu preciso querer fazer. Porque se a gente quer colocar em prática alguma ideia, a gente não adianta ficar só no campo das ideias, a gente precisa tentar. Então, nós vamos tentar. Eu vou mostrar para vocês daqui um pouquinho o nosso estúdio. Por isso que eu não gravei nada, eu estava preocupada em orientar mais para lá, mais para cá, eu vou contar para vocês. Mas enquanto isso, aproveitando essa tela aqui, do slide, nós queremos deixar muito claro para vocês aqui, que a nossa intenção é auxiliar o trabalho de vocês no que for necessário e tiver no nosso alcance. Então, para isso, como podemos auxiliar o trabalho de vocês, professores, nesse período de atividades não presenciais? Então, eu acho que o maior foco nosso nesse momento é este. E aí nós vamos deixar todo esse material das ATPCs no blog nosso de matemática da Diretoria de Ensino, que nós vamos também deixar o link do site nas referências, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o nosso estúdio. Tá aqui o nosso estúdio. Nós montamos aqui na Diretoria de Ensino a pilha de livro, os 2 palitos de churrasco. Tá ali a Bárbara fazendo a gravação, a Antônia tá ali orientando e a Vitória tá conferindo de perto. Tá aqui os nossos recursos primordiais que nós não podemos perder. Nem vou contar para vocês que o vidro é o suporte de shampoo de banheiro da casa da Vitória. É isso que ela usou. Então, assim, por que mostrar para vocês isso? Para vocês terem ideia que dá para fazer sim com as coisas que a gente tem em casa. Nós não temos nada diferente do que vocês não têm em casa. Tá aqui nosso estúdio, o vidro, e tá aqui as 3. Então, para variar, sempre quando a gente dá uma ideia para vocês, nós não vamos dar uma ideia que não seja plausível, que não dê para fazer. É uma prática nossa. Tudo que a gente fala para vocês, primeiro a gente coloca em prática para saber se ela é viável ou não. Então esse foi nosso estúdio aqui. Falarem alguma coisa do estúdio? Não, só foi para rir, né, nesse estúdio. Rimos muito, foi muito bom, foi gostoso. É uma experiência que você deve fazer na sua casa, nesse período, para chegar mais próximo do seu aluno, tá bom? Para ele ouvir a sua voz. Isso é muito bom. Sim. Descobrimos que tem foco, tem celular invertido, tudo isso, mas a gente vai melhorando. É para mostrar que dá para fazer, desde que a gente queira fazer. Conforme já conversado com vocês, nós vamos deixar aqui os nossos canais de comunicações. Quais são? Bom, nós vamos primeiramente deixar aí o e-mail da nossa diretora do núcleo e o telefone dela. Qualquer dúvida que vocês tiverem quanto aí a esses canais que nós estamos deixando aí, primeiramente você entra em contato com a nossa diretora. Nós estamos deixando aí também o e-mail da Antônio, da Bárbara, da Vitória, tá certo? Que dúvidas, sugestões e tudo mais, vocês entrem em contato conosco. Para mim, eu estou encerrando aqui. Tenha aí bons dias de trabalho, tá certo? E vocês vão dar continuidade aí nos trabalhos ainda nesse período de ATPC à distância. Bárbara? Nós entendemos, né, as dificuldades que vocês estão passando, tudo muito novo, é um período difícil, né, que a humanidade está passando, mas nós estamos ficando aqui à disposição para auxiliar no que for possível. Para a gente encerrar, eu digo para vocês que para nós foi tudo novo também, porque até para montar esse PPT para vocês, nós descobrimos durante o processo que existe várias maneiras de montar um PPT, e o PPT de uma orientação presencial a gente pode fazer com link, com abertura, com um monte de coisa, mas um PPT para ser utilizado no Meet Google ou no Teams, ou até mesmo num aplicativo chamado Mix, ele tem que ser diferente. Então, nós também estamos num processo de aprendizagem, gente. Nós estamos tentando. Nesse primeiro momento, nessa primeira reunião nossa, nós optamos por fazer com esse formato aqui, usando sempre um celular de base, uma televisão e um notebook. Nas próximas reuniões nossas, nós vamos nos organizar para usar outros recursos, porque é o uso, é a prática do dia a dia que faz com que nosso serviço cada dia seja um pouco melhor. Até a próxima.